Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre a língua inglesa. Calma, vocês vão entender. Peraí. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast, ou então no seu canal favorito de YouTube, que é o Canal Meio. Claro que é. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Roney. Hoje, até tem um pouquinho de tecnologia, né, Cora? Mas é mais sobre o que a gente aprende quando a gente sabe inglês, né? É isso. Sem inglês, o que a gente faz? Tem muitos abutres também nessa história. Aguarda que vocês vão ver abutres e vocês vão até gostar de abutres. Bem. A Cora e eu falamos bem inglês e, olha, a gente sabe como isso é importante para a sua vida profissional. A gente também sabe como é difícil arranjar tempo para estudar línguas e como cursos de inglês às vezes são meio que one size fits all, né? Ou seja, não levam em conta as peculiaridades de cada aluno. Por isso, achamos interessante demais a proposta do Cambly, com encontros individuais ou em grupos com professores nativos, onde você monta a sua grade de aulas da maneira que quiser. Nós pedimos para a Julia Keck, aqui do meio, fazer umas aulas do Cambly para sentir em primeira pessoa como é que é o sistema deles. E aí, Julia? E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo certo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Como é que... Eu tô... Ah, Fala um pouco de como é que é a sua relação com o inglês. Então, quando eu era mais nova, eu acho que como boa parte, né, dos brasileiros, eu não tinha lá muita grana sobrando, então eu estudei num colégio particular que as pessoas tinham condições e faziam aulas em escolas de inglês e tudo mais, e aí eu senti na sala de aula da escola que a professora acompanhava o ritmo deles, e eu acabei ficando para trás. E isso me causa um trauma, assim, que sabe, que você tem aquele medo, ai, como eu vou falar? Tempo passou, saí da escola, aprendi o inglês, só que ainda para falar, eu sentia que ele era bem enferrujado, que eu tinha esse medo, essa trava, que, sabe, que a gente, aquele receio, ai, eu vou falar, as pessoas vão julgar meu sotaque, se eu tô falando algo errado, enfim, e aí eu deixei isso meio de lado por muito tempo. Pensei em retomar, fazer aula em escolas normais, em escolas de línguas, mas me desanimava ter que fazer aquelas liçõezinhas. Aí eu ia nas escolinhas, diziam, é 7, 8 anos de curso. Eu pensava, meu, daqui 7, 8 anos eu já queria estar voando, não vou. Como é que eu vou sentar, fazer livrinho, preencher essa história? E aí o Cambly apareceu como uma luva, assim, caiu no meu dia a dia certinho. E como é que foi, hein? Como é que funciona? Como é que é a Então, lógica? É um a site que gente você entra? Como é que é? A gente entra numa plataforma, num site, e aí você contrata o plano, né, de acordo com as suas preferências, e aí tem as aulas em grupo e as aulas particulares. E aí aparece lá um calendário, você tem uma quantidade de horas que você comprou e você pode fazer suas aulas, e aí você marca de acordo com as suas preferências, os seus horários, tem aulas até de madrugada. Então, assim, tempo dá para arrumar. Tem aulas de 15 minutos, meia hora, 1 hora. Aí você coloca lá, você quer uma aula nível básico, intermediário, avançado, conversa, os professores, né, os tutores são de vários países, e as aulas em grupo podem ser com até 3 pessoas de vários lugares do mundo. Então, uma coisa que foi bem bacana nessa vivência é que eu tinha um receio aí do meu sotaque, só que nessas aulas em grupo a gente faz com pessoas de outros países, e no fim das contas, todo mundo se entende, você vê que o inglês é prática mesmo, e eu entendi que é me soltando que eu vou praticando a língua, então acho que foi muito bom nesse sentido. Mas é bem fácil, você abre ali o site, marca a sua aula, no dia eles até mandam via e-mail um lembrete, ó, sua aula começa em 2 horas, em meia hora, entra na sala e pronto. E as salas também são de acordo com as suas preferências, se você quer uma aula voltada para negócio, se você quer uma aula voltada para uma viagem, então você coloca ali de acordo com a sua necessidade.
Isso foi algo muito bom, né? Diferente do que aquela aulinha clássica, verbo to be, vamos lá. Eu acho que é mais personalizado. Mas como é que funciona? Todo mundo conversa ao mesmo tempo, com a orientação desse tutor lá? A professora, o tutor fica ao vivo, e inclusive os tutores, uma coisa bacana é que você pode escolher. Então, quando você vai marcar a sua aula, tem o vídeo de cada um, e aí eu já, né, como tenho um pouco de receio com o inglês, eu ouvi a pronúncia de cada um, escolhi uma professora que eu achei que falaria de uma forma mais clara, e aí ela abre a aula com o tema que você escolheu. Por exemplo, eu escolhi um tema viagem. Então, ela já prepara uma aula, mas é uma conversa todo o tempo, e ela mesma diz que, assim, tem uma aula ali, mas a gente pode ir pelo caminho que a gente preferir. Se quiser tirar dúvidas, pode ser. Se quiser seguir o andamento da aula, como programado, a gente também pode seguir. Mas é uma aula interativa que o tempo todo a gente está participando. Isso era uma coisa que eu até pensei, né? Eu falei, como eu falo meio, não sou tão boa, eu vou ficar meio quieta. Vou só me apresentar, aí eu já fico com a apresentação na cabeça, né? Eu sou a Júlia, tenho 23 anos, isso e aquilo. Aí a professora começou a me perguntar e eu falei, cara, como é que eu vou responder? E aí, aos poucos, eu fui me soltando e no fim da aula eu vi que era até pouco tempo que eu queria continuar lá conversando. E vem cá, você quando escolhe esses tutores, são sotaques diferentes que eles têm também? Tipo, são Austrália, Reino Unido, Uhum, Estados Unidos, África do Sul, sim. sei lá, tem gente de tudo quanto é canto? Sim, eu já fiz aula com professora dos Estados Unidos, já fiz também com uma que nasceu nos Estados Unidos, mas atualmente mora na Espanha, o que eu achei interessante, né? Qualquer coisa rolaria lá um portunhol se eu não conseguisse desenrolar no inglês. Para além disso, também já fiz aulas com uma professora do Reino Unido, da África do Sul, já fiz também, e com os colegas de classe, eu já fiz com indiano. Enfim, eu achei bem bacana isso, que no fim das contas todo mundo se entende, né? E agora eu comecei no nível básico, acho que eu já vou me arriscar nas aulas intermediárias. Mas já, Júlia, Eu achei que eu me saí bem. então você vai continuar no curso? Curso não, né? Vou. Plataforma. Pior que eu já tô espalhando para todo mundo. Gente, faz o Cambly, se arruma sempre uma brechinha aí no seu dia, dá para encaixar, dá para fazer, e tá sendo bem bom para destravar. Eu acho que é uma coisa que você pode seguir até para a vida, sabe? Quem já fala bem inglês, mas precisa desenferrujar, então tá, senta 30 minutinhos ali, conversa com um nativo, dá aquela destravada e segue a vida. Eu acho que é muito bom para esses momentos também. Ah, super bacana. Júlia, muito obrigado, hein? Obrigada a você, eu que agradeço. Thanks. Pois é, gente. O Cambly está patrocinando esse nosso episódio de Pedro e Cora e ofereceu um desconto especial para quem utilizar o código, anota aí, Pedro e Cora, tudo junto na sua inscrição. Aproveitem. Cora, você consegue trabalhar sem inglês? Eu não Não, consigo. não, não consigo, não. Eu acho que 80% do que eu leio, e não é só trabalhar, hein, é viver, do modo geral, acho que 80% da minha leitura e do que eu consumo em internet, livros e tal, é inglês. Olha, provavelmente meus números são muito parecidos. Eu não consigo. É uma coisa engraçada porque tem algumas línguas que a grande diferença é a seguinte: quanto mais pessoas falam a língua que você domina, mais informação tem registrada naquela língua. É isso mesmo. Se a gente tivesse apenas com português, imagina, é minha ferramenta de trabalho, é a nossa ferramenta de trabalho. A gente trabalha com português o dia todo, escrevendo, falando, e eu gosto de escrever em português, eu gosto da língua. Mas simplesmente não tem informação em português. E com muita frequência, por exemplo, a gente pega temas como a questão de inteligência artificial. Com muita frequência, nós estamos entre os primeiros a trazer informações para a língua portuguesa a respeito desses assuntos que são de ponta, nós que somos jornalistas de Exatamente. tecnologia, né? Porque a gente
conversa com pessoas que são especialistas, porque a gente lê textos, lê papers e tudo mais, e essas informações, no primeiro momento, estão em inglês. É claro que outras línguas muito faladas, né, francês, espanhol, tudo mais, têm esse tipo de característica também. Mas o inglês é meio que, pelo menos no Ocidente, a língua franca, né? É a língua franca. Eu me forço, às vezes, a fazer pesquisas em francês ou em italiano, meio que para não perder as línguas, sabe? Uhum. E também, sei lá, porque você tem uma coisa feita a guerra da Ucrânia, então você quer visões um pouco diferentes do que as que chegam só em língua inglesa, mas a sensação que eu tenho quando eu estou em francês ou em italiano é sempre que eu estou numa língua estrangeira. E o inglês eu Já incorporou já como... incorporei de uma tal maneira que a transição é automática. É. Eu não tenho nenhum problema com o inglês. Agora, aí a gente fica pensando também, engraçado, a livre associação de ideias, né? A gente fica pensando em pesquisa. Eu, por exemplo, escrevi a coluna dessa semana sobre uma crise, Sua coluna do Globo. a minha coluna do Globo, sobre a crise de abutres na Índia. Crise de abutres na Índia. Há uma mega crise de abutres, não só na Índia, como em todo o Sudeste Asiático. 99% da população de abutres morreu, sumiu nos últimos 30 anos. Ai, que interessante. Isso é um desastre assim, em diversos níveis, porque eles fazem parte fundamental da cadeia ecológica. Eles comem a carniça. Evitam A que carne aquilo... podre, né? É, aquilo Carne de gente que morreu, de bicho que de morreu. bichos. Você imagina, na Índia a vaca é sagrada, as pessoas não comem as vacas. A Índia tem um rebanho de, sei lá, 500 mil Aí quando a animais. vaca morre, morta fica. Só 4% do rebanho, não sei exatamente qual é o tamanho do rebanho indiano, mas é enorme porque eles bebem leite, mas só 4% é comido por gente, o resto morre e morreu, está morrido. E, Eu para fazer um churrasco na pois Índia. outra, nem muçulmanos nem hindus comem porco. E, no entanto, aquilo está cheio de porco andando para cá e para lá, fuçando no lixo e tal. Então, você imagina tudo isso apodrecendo, o potencial de contaminação que isso oferece. Claro. Né? E os abutres resolvem esse problema em meia hora. Você dá uma vaca morta para um grupo de abutres em 30 minutos. Uma hora eles só tem osso, é uma coisa... Pois é, mas essa é uma É uma história... função essencial. Essa é uma história ótima, porque é exatamente aquele tipo de história que, tá, tudo bem, vai procurar o que tem em português escrito sobre a Não crise de tem. abutres na Índia. Não tem. Nem me ocorre procurar em português. Por que eu fui procurar isso? Porque eu estava... Aliás, eu vou até pedir desculpa aqui da gente não ter gravado os últimos Você estava doente. programas, porque eu peguei uma gripe medonha, eu estava completamente detonada e quando eu estou gripada, é engraçado, eu não tenho muita energia para ler um livro novo, mas eu tenho energia para ficar relendo coisas que eu já li, ou coisinhas pequenas, e eu comecei a reler um autor que eu gosto muito, chamado Rohinton Mistry. O Rohinton Mistry é Parsi. Os Parsi são os descendentes dos iranianos zoroastrianos que foram para a Índia na Idade Média fugindo dos muçulmanos, uma questão de perseguição religiosa. São os arianos originais. São os arianos originais. Bem, o que acontece com os parsis? Os parsis têm uma religião em que a água, o fogo e a terra são sagrados. E os cadáveres são considerados altamente impuros e não podem contaminar nem o fogo, nem a terra, nem a água. Então, o que eles fazem com os cadáveres? Eles levam para a Torre do Silêncio, a Dakma, e botam numa plataforma de pedra, e esses cadáveres são rapidamente consumidos pelos abutres. Quer dizer, a maneira que eles enterram ou cremam é entregar para os abutres. É entregar para os abutres. Isso é conhecido como
Sky Burial, né? Enterro celeste é feito no Himalaia também, de formas diferentes, porque no Himalaia você tem permafrost lá na altitude, você não tem como enterrar e você não tem madeira também suficiente para queimar os corpos. Então isso é muito comum no Tibete e em alguns lugares do Nepal também. Mas Mas desculpa, só te interromper, porque tem dois termos aí que à toa você citou, que são justamente termos em inglês, né? Permafrost, né? Mas Permafrost. o permafrost não tem tradução em português. Mas é um gelo permanente, né? Ou É, congelado permanentemente. você não tem como cavar aquela terra, é impossível. Exatamente. Sky Burial, né? Enterro Enterro celeste. celeste. É até poético. É poético. Os monges tibetanos fazem uma coisa bizarra. Eles picotam os cadáveres em pedaços e deixam os pedaços ali para Dos abutres. os abutres. Os parsis deixam o corpo nu nessas torres do silêncio. E por que eu fui buscar essa coisa da torre do silêncio? Porque há 10 anos ou o quê, eu tinha lido sobre essa crise de abutres e depois aquilo me saiu da cabeça. E quando eu peguei esse livro do Rohinton Mistry, que eu estou lendo, que é Family Matters, Assuntos de Família, é a história de uma família parsi. E eu comecei a ler aquilo e pensei, digo, e aquela crise dos abutres? Já se resolveu? O que está acontecendo? Então fui pesquisar. Resolvi escrever coluna sobre isso. Aí você percebe também como é que você perde tempo, né? Porque você pensa, nossa, levei 6 horas para escrever uma coluna. Não. Aí eu precisava saber o que está acontecendo com os abutres. Aí você começa a ler sobre os abutres, é um assunto fascinante. Aí você descobre que tem uma entrevista do ministro do Meio Ambiente indiano sobre o assunto no jornal The Hindu. Vai para o jornal The Hindu. The Hindu, para pegar o arquivo, você tem que ser assinante premium. Mas eu não quero ser assinante premium do The Hindu, porque eu não tenho mais como ler as várias coisas que eu assinei. Agora, imagina se eu assinar o The Hindu. Então, você volta para a internet para tentar descobrir como ler o The Hindu de graça, como pegar aquele artigo do The Hindu sem ter que se registrar como assinante premium. Aí você encontra lá num cantinho alguém recomendando um browser chamado Brave. Já ouviu falar? Nunca ouvi falar. Ótimo, maravilhoso, recomendo. Aí você baixa o browser, Brave Browser. Antes, você lê se aquilo não vai infectar a tua máquina, porque eu também não saio baixando qualquer coisa para minha máquina sem fazer um mínimo de pesquisa. Aí você está vendo onde é que o tempo vai, né? Por que a gente leva 6 horas para escrever? Aí, finalmente, baixei o browser. Aí, tive acesso à entrevista do ministro indiano. Descobri que nada de novo aconteceu no fronte. As populações selvagens de abutres continuam muito enfraquecidas. Eles já pararam de cair, mas continuam muito enfraquecidos. E o que é que está matando os abutres? Isso eu já sabia, mas eu fiquei sabendo novamente. É uma coisa chamada diplofenaco. Tipo diclofenaco de potássio? Diclofenaco é o nosso conhecido Voltaren, Isso, anti-inflamatório, pois é. diclofenaco de potássio. Então, esse remédio foi aprovado para uso veterinário no começo dos anos 90 na Índia. Ele é inofensivo para o gado, mas ele é letal para os abutres. Ele dá falência renal nos abutres. Aí eles comem a carne do boi e da vaca. Eles comem a carne dos animais que foram tratados com diclofenaco e morrem. E a questão é a seguinte: se você tiver 1% do número de vacas mortas contaminadas com diclofenaco, isso já elimina 60% a 90% da população de abutres. Mas, na verdade, 10% das vacas mortas estava contaminada com isso. E foi muito difícil descobrir o que foi, porque caçar abutre é proibido na Índia, mesmo por motivos científicos,
E achar os cadáveres dos abutres em condições de você pesquisar também era impossível, porque você imagina, faz 40 graus, naquele país cai um abutre morto aqui, está podre em 10 minutos, não tem mais como sequer fazer essa pesquisa. E foi uma ONG chamada The Peregrine Fund, que é uma ONG que estuda rapineiras, que conseguiu descobrir isso em 2002, 2003. Aí que eles conseguiram chegar ao culpado da mortandade dos abutres. Aí, em 2007, a Índia proibiu, Nepal proibiu, Bangladesh também, Paquistão, O uso de o uso diclofenaco de potássio de diclofenaco para uso veterinário. Evidentemente, sendo a Índia tem muita gente que continua usando, porque continua sendo fabricado para pessoas, e tem veterinários que não confiam nos novos remédios, principalmente o meloxicam, que não tem problema nenhum, funcionam perfeitamente com gado, porém mais caro. Então, eles pegam aquele remédio feito para uso humano, juntam não sei quantas embalagens e dão para o gado, e aí matam mais não sei quantos abutres. Com o agravante que ninguém quer manter o abutre vivo também, né? As pessoas não têm muita simpatia pelo abutre. Ele não é um animal fofinho. Agora, veja bem, eu sou Flamengo e o símbolo do Flamengo é o primo do abutre, né? É o urubu. Olha, eu tenho a maior admiração por rapineiras, aliás, eu tenho admiração por tudo que é animal. Agora, eu fui ler um pouco sobre os abutres. É um bicho tão bem desenhado, né? Que você vê que aquela cara pelada dele e aquele pescoço pelado tem uma razão de ser. Ah, é? Claro, porque como ele se alimenta de carniça, se ele tivesse pena, ele teria onde acumular bactérias. Ah, Então, ele tem uma cara limpa para não ter esse problema. para ser limpinho. Para ser limpinho. E uma série de doenças. Qual é o problema de você não ter mais os abutres? As carcaças de animais estão sendo devoradas por ratos e por cães vadios, principalmente. Mas nesses caras, as doenças do gado proliferam. E eles podem se tornar transmissores de raiva, de peste, de antrax. O urubu não, o urubu tem um suco gástrico que mata tudo. A bactéria chegou no suco gástrico do urubu, do abutre, morreu. Aliás, é por isso que os abutres fazem cocô nas próprias patas. Que todo mundo acha uma coisa muito nojenta, mas aquilo ali é um desinfetante poderoso. Então, não há perigo ele andar no meio do lixão e da coisa podre com aquelas patas, porque a pata está inteiramente protegida pela sua merda sagrada. Tá vendo que coisa bacana? 6 horas de pesquisa na internet. Aí são 2 da manhã, você começa a escrever a coluna e você não sabe o que você ficou fazendo na internet até aquela hora, né? E tudo isso em inglês, evidentemente. Sabe, a primeira coisa que me bate na cabeça é... Eu tenho trilhões de histórias dessas de que... perdi 4 horas, perdi 5 horas, perdi 6 horas na internet. E sempre saí aprendendo alguma coisa aleatória, muito interessante. Essa coisa dos abutres é maravilhosa, não é? Super interessante, super interessante. Você acaba de dar uma aula sobre um assunto absolutamente aleatório e, no entanto, muito interessante. E olha, o problema dos parsi não está resolvido, não. Porque quando eles punham os corpos lá nas Torres do Silêncio, um corpo era liquidado em 20 minutos, meia hora, pelos abutres. Agora, os corpos estão levando meses para desintegrar. Então, isso cria toda espécie de problemas, cria problema de cheiro ruim em volta, aquele problema também moral, né? Está lá o teu familiar apodrecendo, é desagradável a ideia, né? Então, eles têm tentado botar placas solares, que são basicamente espelhos para acelerar o processo de decomposição. Estão tentando criar abutres em cativeiro nas proximidades das Torres do Silêncio, mas isso também não tem dado muito resultado ainda. Enfim, é um problema sério. Mas os parsi também estão em extinção, porque eles têm
Eles são uma comunidade muito rica, muito influente na Índia, mas eles têm uma taxa de nascimento muito pequena e os mais jovens têm imigrado direto. Então, a própria cultura parsi está acabando. Hoje tem 50.000 parsis em Mumbai. Não fala mais Zaratustra? Não, Zaratustra está quieto, meu filho. Agora, hoje é dia de livro, não é? Hoje é dia de livro. E o que que você nos traz? Ah, olha aqui. Você se lembra que eu trouxe no outro dia uma graphic novel É claro que eu lembro. da Alison Bechdel? Sim, de quem eu gosto muito. Pois é, sobre a forma física, sobre os exercícios, Isso. que eu achei que eu nunca ia ler na vida e eu acabei achando um negócio fenomenal. Olha, teve um repeteco dessa história na minha vida essa semana, sabe? Dragon Hoops. Dragon Hoops, do Jin Yang. Esse cara, o Jin Yang, esse cara escreveu uma das melhores graphic novels que eu conheço, chama O Chinês Americano. Esse eu não conheço. Ah, isso é genial, isso é a história dele crescendo nos Estados Unidos. Ele é chinês-americano. Isso aqui chegou e é uma história sobre basquete. Você vê que a capa tem todo o jeito de bola de basquete, né? Ela tem essas linhas pretas aqui, ela tem uma textura que imita uma... E hoops sem cestar, né? É, Jogar na cesta. e toda a textura dela é de uma bola e tal. Bom, eu pensei, não. Gente, eu adoro ele, mas eu não vou ler uma graphic novel sobre basquete. Mas eu estava gripada. Eu estava deitada no sofá. E aí vou só dar uma olhadinha. Só larguei quando acabei. Porque é bárbaro. É muito bom. Ele está sem assunto. Ele não sabe o que fazer sobre a próxima história em quadrinho. E ele resolve acompanhar o time da escola, dos filhos. Ele é professor da escola também. E resolve acompanhar a temporada desse pessoal. E com isso ele consegue fazer tudo, tem tudo que é sentimento que você possa querer aqui. Ele dá destaque aos vários personagens, conta pequenas histórias de imigração. Há um suspense genuíno, se eles vão ou não vão conseguir, afinal de contas, ganhar o campeonato. Rivalidade esportiva, bullying, entra de tudo aqui. De tudo. E acaba sendo uma história fabulosa e graficamente muito bem resolvido. Quando ele faz a arte dos jogos, você vê o filme na tua frente. Você entende perfeitamente a velocidade em que aquilo está acontecendo, as cestas. Enfim, olha, super recomendo. Para todo mundo que gosta de uma boa história. Quem gosta de basquete, então, vai morrer. Porque, para mim, foi uma ótima história, mesmo eu sendo indiferente ao basquete. Não vou dizer que eu não gosto de basquete, eu sou indiferente a basquete, não me diz nada. É uma escola secundária, É uma escola secundária, exatamente. Tem uma coisa meio de coming of age story, desse momento da adolescência. Tem. E vários personagens passam por isso, porque chega um momento quando eles já vão sair do ensino médio, que é o último ano deles. E também descobri que o basquete foi inventado, que é uma coisa que eu não tinha a menor ideia. Você sabia que o basquete foi inventado? Como assim? Não sabia. Eu Explica. sempre achei que o basquete era uma coisa feita futebol, que estava aí a vida inteira. Não, ele foi inventado no século XIX, porque havia uma escola e de uns rapazes já meio homens adultos e tal, meio que um reformatório, e aquele pessoal precisava fazer exercício, e era uma dificuldade botar aquelas pessoas para fazer exercício. E era uma escola pobre, não tinha espaço. E aí o professor ficou pensando, eu tinha que fazer um jogo de bola com essa galera, mas jogo de bola, futebol, ele precisaria ter um gramado enorme. Não tinha espaço lá, era uma escola pobre, não tinha espaço para futebol.
Então ele pensou, bom, o que eles podem jogar dentro? Aí, mas como é que ele põe um gol, né? Aí ele pensou, a gente podia botar o gol na parede, tentar jogar, porque aí não tem o problema da velocidade da bola, joga para cima. Bom, quando ele pensou em botar o gol lá para cima, o gol era muito grande, aí ele pensou imediatamente em uma coisa como uns cestos, aí o pessoal foi na mercearia, conseguiu uns cestos, uns barris, onde tinha pêssego, pegou aqueles barris de pêssego, botou de um lado e do outro, e foi assim. História fascinante. Eu não tinha a mais vaga ideia que futebol, de certa forma, foi inventado, né? Mas Futebol acho que não foi inventado, futebol foi sendo jogado, né, as pessoas sempre chutaram bola de um lado para a o outro. cabeça dos inimigos, né? A gente já viu muito isso. É. Na Idade Média tem Você foi, sempre uma cabeça de inimigo rolando. foi se criando as regras para civilizar um jogo que era meio Pois é, brutal, pois é. né? Tanto que o futebol e o futebol americano têm, de fato, a mesma origem. É o mesmo ritual, só que aí foram criações de regras diferentes que meio que organizaram. Eu não sei por que que eles ainda chamam aquele jogo que se joga praticamente com a mão o tempo todo de futebol, mas essa é Também uma não outra sei. discussão. Embora eu seja 49ers, né? Eu tenho o time de Mas, futebol mas americano. a gente nunca acha que o esporte foi inventado, né? Você sempre acha que é uma coisa orgânica para a qual se definiram regras em algum momento. Em algum momento se organizou o jogo, né? Mas não, o É, basquete foi inventado e muito muito interessante, recentemente. Viu? muito interessante. Então, é uma graphic novel, você recomenda? É uma graphic novel, está muito bem traduzida, inclusive, dá quadrinhos na companhia, que é a editora de. Da Companhia É o das Letras. selo de quadrinhos da Companhia das Letras, tradução do Érico Assis. Ah, que bacana. Bruno, Grande livro, viu? bota na edição algumas páginas, Bruno. É, olha, porque está tão bonito e é. Tá vendo? É sensacional, uma grande, Ah, grande que história, legal. Legal. A gente se vê na quinta, cara? com certeza. Então até quinta-feira.